Deus enviou profetas. Você já se perguntaram para que Deus enviou profetas? Mas você pergunta assim, o que é um profeta? O profeta era um mensageiro de Deus, aquele que trazia a mensagem de Deus para o seu povo. Vocês já tiveram curiosidade de saber o que acontece no futuro? Sim, né? A gente fica curioso para saber o que vai acontecer lá na frente. Então, por isso, Deus, já sabendo, Ele foi lá e enviou profetas para trazer essas mensagens. Sabe como a gente comprova isso aqui, ó, na palavra de Deus, no livro de Amós 3,7, que diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Antes do dilúvio, houve um profeta que ele veio alertar que a terra seria destruída por água e que haveria uma forma de se salvar. Vocês sabem quem foi esse profeta? Quem sabe quem era que foi lá e pregou falando sobre o dilúvio? Quem? Não. A igreja sabe quem foi esse profeta? Noé pregou falando sobre o dilúvio. Houve um outro profeta que ele pregou sobre a entrada em Canaã. E ele falou sobre a terra prometida, a aliança que precisava fazer. Falou sobre as leis guardadas e do santuário a ser construído. Quem foi esse profeta? Vocês sabem? Quem foi o profeta que falou sobre as leis de Deus, que falou sobre a entrada em Canaã? Moisés, muito bem, Moisés foi esse profeta. E também, gente, existiam outros profetas como Miqueias e Isaías que eles falaram sobre o batismo de Jesus, eles anunciaram também o seu nascimento, eles falaram como Jesus morreria na cruz. E por último, o profeta que escreveu o último livro da Bíblia. Aliás, qual é o último livro da Bíblia? Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Apocalipse. E você sabe quem foi que escreveu o Apocalipse? João escreveu o livro de Apocalipse. Ele foi o último livro da Bíblia. Depois do livro de Apocalipse não existe mais nenhum outro livro. E se vier a aparecer, não é verdadeiro, não foi escrito por Deus, porque tudo que tinha que ser revelado foi revelado até o livro do Apocalipse. Mas, passando algum tempo, depois da morte dos discípulos, a igreja ela foi perseguida, os cristãos eles foram perseguidos. E o que aconteceu? Eles acabaram não tendo mais acesso à Bíblia, eles não podiam nem ler e nem ter a palavra de Deus. E o que aconteceu? Eles acabaram esquecendo, caiu no esquecimento. E aqueles que possuíam, nem todos conheciam todo o ensinamento da Bíblia. Então foi preciso que Deus levantasse alguém para que pudesse continuar a mensagem, porque houve reformadores como Martinho Lutero e outros que foram lá e pregaram. Mas essa mensagem ela precisava de um avivamento. No ano de 1844, crianças, o povo de Deus ele aguardava a vida de Jesus. Mas só que eles ainda precisavam de uma luz. Eles precisavam saber das coisas futuras que ainda iriam acontecer. E também como eles fariam, né? Para que naquele grande dia eles pudessem estar preparados para estar com o nosso Deus. E aí foi que Deus ele levantou uma menina que se chamava Ellen White. Deus levantou essa profetisa do Senhor para que ele orientasse. E o que era que o profeta fazia? Levava a mensagem de Deus para outras pessoas. Então, através dela, Deus ele se revelava a sua palavra e a Bíblia ela pôde novamente ser relembrada. Gente, naquela época chegou um momento assim tão extremo que as pessoas, os cristãos, eles não estavam mais conhecendo a lei de Deus. Eles não sabiam mais da mensagem de saúde. E tinha muitos ensinamentos que precisavam ser, eles precisavam voltar a entender
a nossa Bíblia, que ela é aquela que nos guia na presença do Senhor. Temos também esses livros que são escritos pela profetisa Ellen White e que nós também podemos usar, que ela nos revela muitas coisas que às vezes a gente está lendo aqui na Bíblia e a gente não consegue entender. E de uma forma clara, ela veio lá nos explicando. Mas tudo os ensinos dela nos levam para a palavra de Deus. Então hoje, criança, você pode pedir o seu papai, a sua mamãe para ler a Bíblia para vocês, para ler esses livros e vocês vão obter muitos conhecimentos. Amém? Vamos nos colocar de pé, crianças, para a gente fazer uma oração, pedindo ao Papai do Céu para nos dar entendimento, para nos capacitar. Vamos? Venha Moisés. Pega na mão de Moisés, gente. Repete comigo, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos dá sabedoria, nos prepara, que nós possamos ter entendimento da tua palavra, o desejo de te buscar, de te conhecer, em espírito e em verdade. Amém. Neste momento, Deus